Paz do Senhor, povo de Deus, bem-vindo a mais um Provicast, certo? Dessa vez com algumas novidades, novos convidados, novos locais. E o tema de hoje é o CONJAP. Estamos aqui com os dirigentes do Departamento de Jovem da nossa igreja sede. Laiane, Rian, sejam muito bem-vindos. Paz do Senhor, boa noite. Paz do Senhor, boa noite, pessoal. E para iniciar, a gente vai falar um pouco sobre o CONJAP, a origem dele, como surgiu, o que significa. E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho dessa história para a gente. Então, vamos lá. O CONJAP, ele surgiu através de um planejamento que a gente tinha feito. Porque sempre teve festividade. Já faz 6 anos que eu estou na Providência Divina. E quando eu entrei, sempre foi festividade. Mas as pessoas sempre falaram que antigamente já havia um congresso, né? Que tinha pessoas que já tinham feito um congresso. Isso, antigamente a gente já fez encontro de jovens para Cristo, né? Eram eventos que a gente não fazia na igreja por conta da dimensão, mas era da igreja, né? Pronto, aí quando a gente fez a festividade dos jovens, aí teve uma repercussão e até as outras congregações, porque justamente o CONJAP é isso, é o Congresso de Jovens e Adolescentes da Providência, com todas as congregações, não somente a sede, mas todas as congregações da Providência Divina. E quando surgiu o CONJAP, foi justamente para isso, para unir todas as providências divinas, as congregação, para que a gente não tivesse somente uma festividade, né, um culto festivo, mas que fosse um congresso onde não só a sede, mas todas as congregações viessem adorar a Deus. Então, mais ou menos essa é a base, a origem. Então, a gente fez o primeiro congresso, sendo que não tinha nome. E como o primeiro congresso que a gente fez teve uma repercussão boa, e o projeto Deus foi dando, né, que tudo a gente faz em base de oração, Deus foi e colocou no nosso coração o desejo de ter um congresso e eu busquei atrás de um nome, né? E é muito engraçado porque a gente quebrou muita cabeça atrás do nome, porque a gente queria unir as sílabas, a gente queria unir as palavras, união, e nunca chegava um nome. E um certo dia, quando eu estava em casa, depois de uma semana de quebrar a cabeça, de ter orado, de pedir tanto a Deus, um nome, foi que veio o nome CONJAP. Que eu escutei dentro da minha sala o Senhor soprar no meu ouvido. Como eu disse e sempre falo, que o CONJAP não é um projeto nosso. O CONJAP não é um projeto da Providência Divina. Não é um negócio que nasceu no nosso coração, não. Nasceu no coração de Deus. É tanto que por isso que a gente está aqui até hoje, porque não é nosso, é dele. Então, quando aconteceu isso, primeiro veio outros nomes, CONJAPD, que era Congresso de Jovens e Adolescentes da Providência Divina. Mas aí, quando eu ouvi o CONJAP, foi ele o nome até hoje, graças a Deus. Quando Deus manda, a gente sente a certeza, né? Rian, a gente está indo para a 3ª edição, correto? Isso. As primeiras foi 19, 20, isso? Esse 22. Não, 21 e 22 não teve por conta da pandemia, não é isso? Isso, 19 e 20, aí agora a gente está indo para a 3ª. Como foi essas primeiras edições? Bom, na 3ª edição, né, agora, do CONJAP, a primeira foi bem complicada porque a gente não tinha tanta experiência assim. Nós já fizemos um congresso aqui, um congresso teste, né, e tiramos vários aprendizados. 2019, o primeiro, sendo o CONJAP, foi muitas lutas, né, passamos por um processinho, mas creio que ali nasceu no coração de Deus, né? O CONJAP antes, mas ali foi quando caiu a ficha e caiu a ficha para mim, né? Depois do culto, que ia ficar marcado, né? Na história da Providência, porque, como já disse, nós já tínhamos feito vários congressos, a igreja já tinha
outros encontros, outros congressos, mas o Conjap ele veio para ficar, né? E ele não é um projeto nosso, como Lai falou, ele é um projeto de Deus, do coração de Deus, e creio que saímos muito empolgados, né? Principalmente com o ano passado, já com uma mente melhor, já com várias pessoas nos ajudando. Nós temos que falar isso porque não é só 2 pessoas, não é só 3, são várias pessoas que nos ajudam. Nossa igreja, nosso pastor ajudou muito na parte espiritual, nos conselhos, muitas vezes financeiramente. Nossa igreja não tem tanto recurso, mas ele sempre está ali ajudando, e creio que esse ano vai ser uma bênção. Eu queria fazer só uma correção, que eu falei que foi 18, 19 e errado, né? Porque foi 19, 20 e 21 teve a pandemia e teve ano passado 22. Então, a gente está indo para a 3ª edição. Teve o primeiro e teve a pausa de 2 anos forçada, né? Mas graças a Deus a gente segue nesse barco. A gente teve algumas interações no Instagram e eles enviaram algumas perguntas para vocês, né? A gente separou algumas. Uma delas foi: qual o objetivo do Conjap? Vou começar, depois Lai completa. Desde o início, né? Como Lai falou, a igreja nós já tínhamos a festividade do El Shaddai, né? E o Conjap ele veio pra gente unir os jovens da Providência, né? Trazer eles pra sede, trazer pra que possamos tirar 2 dias, né? O Conjap é 2 dias. Tirar esses 2 dias para estarmos unidos em um só propósito, para louvarmos a Deus, para adorarmos a Deus. E nosso desejo era esse: trazer eles para a sede, trazer eles para esse convívio com os jovens da sede, para fazer um congresso e unir as providências, já que infelizmente muitas as congregações são de longe, são de João Pessoa. Tem no Alvinho, tem Vila Cabral, e muitas vezes a gente não tem esse contato, né, direto, mas ele veio para que pudéssemos unir mais, né, os jovens daqui, os jovens de João Pessoa, os jovens das outras congregações, e fazer 2 cultos, né, 2 cultos para Deus, né. O objetivo, né? Acho que o maior objetivo do Conjap é justamente centralizar todos os jovens da Providência, seja sede ou congregação, a adorar a Deus, né? A entrar em comunhão, todos, e um só propósito, e um louvor, uma só adoração, exaltar aquele que é único, digno, né? De todo louvor e adoração. E é bem verdade que o objetivo do Conjap, ele tem diversas, como é que eu posso dizer, barreiras, né, para que a gente possa concretizar esse objetivo, que é unir todos e deixar jovens no centro da vontade de Deus, que hoje em dia é um pouco doloroso, é muito difícil, devido aos pratos, aos benefícios, digamos assim, momentâneos que o mundo oferece. Então, os jovens precisam estar fazendo a vontade de Deus. Foi assim que o Senhor nos ensinou, que os jovens devem cuidar das coisas da casa do Senhor. Então, o maior objetivo é dar uma saculejada nesses jovens para que a gente venha adorar a Deus em espírito e em verdade, para que eles conheçam quem é o Senhor e eles sintam o sobrenatural de Deus. Eles possam sentir a presença do Senhor, não somente num culto de domingo, porque um culto de domingo já tem toda a liturgia, já tem toda a dinâmica, né? E geralmente no culto de domingo a gente tem a participação, a mocidade vai, louvam, louvor e pronto. Já o Conjap em si, ele não é somente 2 dias, de a gente chegar e fazer
o culto. Mas tem uma preparação, a gente tá se preparando para esse Conjap 2023 desde março, né? A gente falta mais ou menos 2 meses, um mês para acontecer, e a gente está se preparando desde março. Então, tem esse preparamento antes para se cumprir o objetivo do Conjap. Sem falar nas orações, né? Que a gente já termina uma edição e já começa um pensamento na outra, né? Exatamente. Já pegando o gancho aqui, Rian falou um pouco, mas a gente também recebeu uma pergunta do Instagram. Qual a maior dificuldade em lidar com jovens? Essa pergunta a gente pode abrir várias hipóteses, porque são diversas dificuldades que a gente enfrenta. Mas eu acho que uma das principais é a constância. Porque às vezes a gente fala que a gente deve perder tempo com Deus, ou gastar tempo com Deus. Mas com Deus não se perde nem se gasta, você investe, entendeu? E a constância dos jovens, por estar numa fase de conhecimento e, como eu já disse, com diversas oportunidades que o mundo oferece, a constância em estar próximo de Deus, em estar perto de Deus, acaba interferindo no compromisso que eles têm com Deus, né? Se eu não tenho constância, se eu não tenho intimidade, se eu não tenho constância, logo eu não tenho intimidade. Se eu não tenho intimidade, eu quebro um relacionamento. Se eu quebro o relacionamento, eu acabo me afastando de um propósito. Então, de várias hipóteses que tem sobre a maior dificuldade com os jovens em quesito espiritualidade é a constância. O outro é a personalidade, porque cada jovem tem a sua personalidade diferente. Vamos lá, a mocidade hoje está com 25. Cada um tem uma cabeça, cada um tem pensamentos diferentes. Então, para assimilar todos eles em um pensamento só é complicado, porque cada um vai ter a sua performance, cada um vai ter a sua personalidade, cada um aprendeu de um jeito. Uns nasceram no berço evangélico, outros cresceram, outros chegaram agora. Então, a gente que está na frente tem que ter esse balanço, primeiramente sendo direcionado e instruído por Deus, para que eles venham perceber justamente esse compromisso e venham entender que a personalidade dele não dificulta o propósito que Deus tem com ele, porque personalidade, caráter, quem muda é só o Espírito Santo. Mas para isso precisa ter constância. Pegando só um gancho aqui no que Lai falou, né? É sobre a personalidade, né? Dos jovens. Isso aí é um pouco complicado, né? Porque eu puxo pra mim, né? Muitas vezes o jovem, ele pode ser influenciável por amigo, família, e acaba se desgostando de alguma coisa que aconteça na igreja, que aconteça em casa, e para manter mesmo é complicado, né? Muitas vezes uma palavra pode machucar, uma palavra da própria mais próxima, de pessoas mais próximas, familiares, algum amigo, e para eles estar conectado, né, com Deus, eles têm que estar próximos, né? Tem que ter essa relação para que isso não afete, né? Porque a gente não tem controle. A gente não tem controle de tudo, a gente não tem controle do que acontece com eles, com a mente deles, né? Mas é oração. Tem que estar em constante oração para que Deus venha abençoar todos, né? E tudo venha dar certo, né? Sabemos que a gente não tem controle de tudo, mas Deus está no controle de tudo. E eu creio que Ele cuida de cada um de uma forma diferente, né? Sei que todos estão debaixo de oração e estamos aí. Amém. Deixa eu só completar, porque a gente não pode passar despercebida essa pergunta não, porque é muito forte, porque fala muito sobre os jovens. Eu queria deixar um alerta, ou até uma proposta para as pessoas que olhassem os jovens de uma maneira diferente.
vou dizer um exemplo. Alguém que está no departamento das mulheres, no departamento dos varão, eles já foram jovens, já foram adolescentes. Então, se eles fizerem uma retrospectiva de quem eles eram, para quem eles é hoje, eles vão perceber e talvez entendam os jovens. Então, quando a gente olha um jovem e vê que ele está dando trabalho, e vê que ele está indo por uma direção errada, ao invés de a gente criasse um burburo, uma situação para tentar matar aquele que já está ferido, eu peço um alerta em nome de Jesus. Quando vocês verem algo de errado, cheguem, conversem. Às vezes os jovens só precisam de uma conversa. E como são muito jovens, a gente não tem como, não tem aquele olho biônico. A gente pode até ter uma visão panorâmica, mas de fato a gente não consegue acompanhar cada um por si próprio, entendeu? Então, às vezes, quando a gente olha um jovem e vê que ele tá querendo, tipo, se afastar, ao invés de a gente apoiar lá, ao invés de dizer que ele tá errado, ao invés de criticar, chega junto. Você já foi jovem, você sabe como o jovem anda, você sabe o desejo que o jovem tem. Chega junto, conversa com eles, porque isso também tem sido uma das dificuldades que a gente tem enfrentado hoje. É o olhar, a visão das pessoas que estão de fora para... Um exemplo, as pessoas que estão de fora veem a mocidade de um jeito. Mas só quem está dentro sabe as dificuldades que a gente passa. Então, ao invés de criticar, ao invés das pessoas de fora criticar quem está dentro, apresente-se para entrar dentro, para ver as dificuldades que a gente apresenta. Porque é muito fácil olhar para a mocidade e criticar os defeitos dela. Mais difícil é reconhecer as qualidades que cada um tem. Então, um alerta nesse Provcast, em nome do Senhor Jesus. Quando você vê um jovem fazendo essas coisas, chegue junto, converse, dê um direcionamento, seja boca de Deus, seja porta-voz de Deus. Porque eu sei que se você fazer isso por um deles, o Senhor vai multiplicar literalmente e vai lhe dar mais sabedoria, porque um sábio, ele só é sábio quando passa ensinamento ao outro. Então você vai estar passando ensinamento, vai dando testemunho e o nome do Senhor vai ser glorificado. Toma agora. Amém. E faz muito sentido. Eu já passei pelo departamento de jovem e quando a gente entra, a cabeça é outra, né? O mundo é outro. E realmente, quem está de fora não imagina, né? As dificuldades que tem para lidar com o jovem, certo? Para tentar manter eles focados na presença do Senhor. Como Laiane já falou, né? O mundo lá fora está todo dia ofertando pratos deliciosos, né, aos olhos carnais. A gente acabou de passar por um período festivo em nossa cidade que foram 32 dias de festa. Durante 30 noites, toda noite tinha uma atração diferente no Parque do Povo, e isso afastou muitos jovens da presença de Deus. E às vezes até dentro da igreja não há essa compreensão com os jovens, né? Há um julgamento, como você falou. Todos já fomos jovens, a maioria já aprontou bastante, e seria muito bom ter alguém que, em vez de bater, lhe abraçar, né? Lhe trazer para perto de Deus. Tem realmente situações que só vai na punição, né? No carão, mas antes vamos abraçar, vamos trazer para perto, vamos tentar ajudar. Aí depois, Papai do Céu resolve, né? Se não der jeito. Como a gente falou durante a semana, o lançamento do Conjap 2023 ia ser no Provcast, certo? Então a gente preparou um material para vocês, cores, temas, um vídeo bem legal. E a gente vai estar passando para vocês agora, mostrando para vocês o modelo da camisa 2023. Tá lindo. E quando voltar, eu vou fazer uma proposta para vocês. É coisa boa. Então, vou pedir para os meninos da parte técnica lançar, né, jogar aqui no monitor pra gente o vídeo, tá, Liz Matheus? Prepara aí. A gente vai assistir junto com vocês e quando voltar eu vou contar para vocês a proposta que eu vou fazer. É coisa boa. O Conjap se tornou um marco para o Ministério Providência Divina. Pois além de abençoar os nossos jovens, também tem abençoado a igreja. Um congresso onde se reúne todos os jovens das nossas congregações. Em uma só fé, em amor e comunhão. Um congresso que não nasceu no coração dos homens, mas sim no coração de Deus. Todo ano, vivemos o sobrenatural de Deus em nosso meio. Os jovens entram debilitados, mas voltam transformados.
Entram traumatizados, mas voltam curados. Deus tem feito coisas grandiosas no meio dos nossos jovens. Ele ainda está nos construindo, e dia após dia estamos crescendo. Pois somos pequenos, mas Ele é grande. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Está oficialmente lançado, né, o material do Conjap 2023. E eu queria que vocês lessem novamente pra gente o tema e o lema. Bom, eu vou falar o tema, né? Tá lá em Daniel 3:18. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Lá vai ler o lema. O lema desse ano é identidade preservando a aliança. É um lema muito impactante. E É o que vai estar estampado na camiseta, viu? Que vocês Isso. acabaram de ver. Vocês viram que tá linda, né, a camiseta? Deu um trabalho tão grande, meu Jesus do céu. A gente sofreu, viu? Quando, olha, Laiane só traz essas coisas assim, né? A gente sofreu bastante. Vou relatar pra vocês. Ela disse, né, que Deus mostrou ela num sonho. Até aí tudo bem, amém. Só que mostrou pra ela. E quem foi criar o modelo? Eu. E pra mim entender ela explicando, que ela não sabe explicar nada. Pregando é uma benção, agora ela tentando explicar durante uma conversa, não sai. Não sai. E aí, ó, gastei, passou um mês eu tentando criar isso e não saía, e não saía, e não saía. Não, Aí... e vale lembrar que, tipo, se Deus me mostrou, disse o Senhor me mostrou. Então, se o Senhor me mostrou, o Senhor vai mostrar ele também. Então, tipo, ele tava quebrando a cabeça de um lado e eu tava orando pra que Deus mostrasse. A mesma coisa é ele. Ela fez, eu vou orar. E o sonho que Deus botou na minha cabeça, que vai mostrar a você. Eu fiz amém. Aí teve um dia, eu tava conversando com o Nathan, teve um dia que eu tive um dia muito estressante na agência. Estressante, que eu não consegui fazer nada produtivo. Cheguei em casa, peguei o computador, vou trabalhar. Liguei o computador de madrugada, vamos fazer. Em menos de 2 horas, saiu completo, lindo. Mandei pra Laiane não tava nem respondendo. Mandei pra Laiane, ela abriu a mensagem de volta, uma foto dela chorando. Foi isso que Deus me mostrou, foi isso, foi desse mesmo jeito. Exatamente. Não, gente, de verdade, é porque as pessoas acreditam em coincidência. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em propósito. Então, se Deus mostrar a mim, é o mesmo Deus, ele vai mostrar a ele. E, de verdade, vocês viram até a aliança da imagem que foi formada junto com a mão, porque o tema é identidade, preservando a aliança. Então, quando Deus deu esse tema, juntamente com esse lema, ele mostrou a mim, o que ele disse a mim foi que nem o fogo pode fazer com que a aliança que você tem com o Senhor venha se romper. Então, para que a minha aliança não venha se romper, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso ter minha identidade em Cristo. É muito fácil alguém olhar para você e dizer assim, você é o quê? Você faz o quê na igreja? O que é ser um crente? Vamos colocar assim, o que é ser um crente? O que é servir a Deus? Por que você está na igreja todo domingo? Você precisa ter essa identidade. Você precisa saber quem você é em Deus. Então, o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que é justamente o tema que a gente leu, Daniel 3, foram isso. Eles foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente por preservar a aliança e a identidade de cristão dele. E Deus foi com ele. Foi jogado 3... Quando olharam, tinha 4. Então, alguma coisa tá estranha aí.
E aí eu falei para vocês antes do vídeo, né, que eu ia fazer uma proposta, coisa boa, e pegar vocês ao vivo. E aí, vamos sortear uma camisa pro pessoal? Rinha que decide, ele é o dono do dinheiro. Vamos sortear? Vamos embora. Pronto. Só que vai ser o seguinte, do sorteio, vamos fazer o seguinte, vai ser uma coisa diferente, dinâmica. De vez a gente só jogar a imagem nas Instagram, redes sociais, isso. né? Isso aí é função de vocês, que vamos parabenizar a mídia, né? Depois vão dizer que eu tô... Babando, tá Não, babando. mas não, de verdade. Convido a vocês um dia a vir participar. Só visualizar um Provicast, o make-off, vocês vão ver que aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Então, assim, quando for lançar a camiseta, que os meninos vão colocar lá, tanto no Instagram do Conjap, como no Instagram da Providência, a gente vai fazer o seguinte... Vai marcar pessoas? Precisa marcar pessoas no comentário? Sim. Vocês têm que marcar a pessoa no comentário, só que só vai valer o comentário que tiver a palavra-chave. Qual? A palavra-chave é identidade, que é o tema do Congresso de 2023. Então, a gente vai saber que você assistiu até o final, porque você vai ver lá o nome identidade. Se você comentar com pessoas lá, mencionar pessoas, não tiver o nome, vai ser inválido. Pronto, então a gente vai lançar o sorteio normal, com as regras, só que a gente não vai colocar essa regra específica lá. As pessoas vão curtir, comentar, seguir os perfis, mas só vai ganhar quem cumpriu a regra que foi imposta aqui no programa ao vivo, tá bom? Então, você que assistiu, identidade, segue as outras regras, mais essa, que é exclusiva daqui, e se... ora bastante, né? Para ser contemplado com essa belíssima e linda camisa. E você que não ganhar ou não quiser participar, a gente vai também estar disponibilizando para venda, certo? Além da do Conjap, essa daqui, ó, linda, que é da festividade de 12 anos da nossa igreja sede. Quiser adquirir, é só entrar em contato com o nosso Instagram ou com o Instagram do Conjap. Precinho bacana, com desconto para quem comprar mais de uma, né? Então, abençoa a obra de Deus e garanta essa camisa linda. E a última pergunta que eu selecionei do Instagram, eu quero que vocês respondam individualmente, tá bom? Qual foi o momento mais marcante, ou a experiência, né, mais marcante, para vocês nessas edições anteriores do Conjap, até hoje? Bom... Para mim, o momento mais marcante do Conjap em si foi quando deu-se o nome Conjap. Quando eu ouvi nitidamente, e vale ressaltar que não tinha ninguém em casa, era só eu, quando o Senhor soprou o nome do Conjap no meu ouvido. Porque, assim, a expectativa do primeiro congresso foi boa, foi top, né? A gente ficou todo mundo com aquela euforia, animado. Mas não tinha uma identidade ainda, né? Justo, não tinha uma identidade. E também, quando a gente faz as coisas para Deus, por mais que venham as dificuldades que a gente enfrenta, a gente sabe que vai dar certo, né? Tem um louvor que o pastor sempre canta e eu gosto muito, né? Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, vai dar tudo certo. Então, por mais que a gente passe por tribulação, por mais que a gente se descabele na programação, na organização do congresso em si, a gente sabe que vai dar certo, porque ele tá, entendeu? E o sobrenatural de Deus acontece quando ele está presente. Então, para mim, o mais marcante foi justamente isso, quando o Senhor soprou o nome do Conjap. Porque, como eu disse no início, o Conjap não é meu, não é de Rian, não é da igreja, é do Senhor. Então, foi um projeto dado por Senhor. E é bem interessante, só mudando um pouco o objetivo da pergunta, mas quando eu entrei na Providência Divina, eu já tinha passado por uma decepção muito grande em relação a jovens, né? No outro ministério que eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu não cheguei atrás de cargo. Eu não cheguei atrás de pegar nenhuma responsabilidade. Ao contrário, eu estava fugindo devido aos traumas da outra que eu tinha passado. Quando eu cheguei aqui, eu chegava, você estava no culto... Meu Deus do céu, eu era pior do que Jeremias. Eu chorava do início até o fim, porque eu estava precisando ser curada, eu queria ouvir a palavra. Então, quando Francisco, na época, né,
que ele estava com a mocidade, ele sempre me incentivava. Laiane, vem no ensaio. Laiane, vamos fazer isso, vamos participar. Não, Francisco, Deus abençoe. Quero não. Sempre dava, foi uns 8 meses assim, ele falando e eu só me esquivando. E quando aconteceu, eu me lembro que eu vim para o ensaio, a mocidade disse, não, ele insistiu tanto que eu vou. Aí eu participei de um ensaio, sendo que aconteceu uns negócios no ensaio assim que eu disse, Deus me livre, está repreendido eu participar dessa mocidade, diante de Deus. Aí Isaac olhou para mim, Isaac já estava, meu irmão já estava participando, aí ele fez, tu vai participar sim, você vai ser, e eu digo mais, você não vai ser só componente não, você vai ser dirigente dessa mocidade. Aí eu disse a ele, eu mudo meu nome se eu for dirigente dessa mocidade. Mudou? Ou seja, eu não me chamo Laiane, eu me chamo Carol agora. Por conta disso. Então, assim, tudo em volta do Conjap se dá porque Deus está no meio. Entendeu? Então, por mais que a gente passe por dificuldade, como eu disse, o primeiro Conjap foi um top. Foi muito lindo, foi impactante. Foi algo que todo mundo sentiu a presença de Deus. Só não sentiu a presença de Deus quem não quis. Só que depois do primeiro Conjap, a gente enfrentou o quê? 2 anos de pandemia. Então, se você for parar para pensar, você coloca as cartas na mesa e fala, poxa, Deus deu um projeto, aconteceu, só que não vai continuar, porque a gente não sabia. Hoje, já, graças a Deus, já está tudo ok. Mas a gente não sabia se ia dar certo, a gente não sabia se ia ter Conjap, a gente não sabia se ia ter outra edição. Então, ficou, porque tinha o sonho, tinha o projeto, tinha o desejo, mas tinha a impossibilidade por conta do momento que não só aqui o Estado, mas o mundo estava vivendo. Então, quando eu acho que também foi uma das barreiras que a gente enfrentou, foi isso, sobre a continuidade. Só que é aquilo, né? Deus, ele é início, ele é meio e é fim. Então, se ele começa, ele termina, né? Então, por mais que todas essas experiências com Deus foi de forma muito edificante para a nossa vida, desde o financeiro até o espiritual, porque a gente faz um congresso que, se a gente for, quando a gente coloca na caneta, a gente olha assim e diz, meu Deus do céu, como foi que a gente fez? Que a gente não tinha esse dinheiro todo. Mas Deus supre, porque o congresso é dele. Até a cor desse ano, diante de Deus. Eu queria que a cor fosse verde e cinza. E eu fui orar, eu disse, verde e cinza, é tão bonita a cor, que é uma cor meio diferente, é a cor da igreja, né? Ia ficar tão bonito. Aí o Senhor foi e disse, não, é roxo e amarelo. Eu disse, certo. Aí eu fui falar com a menina da decoração, que ajuda a gente na decoração, aí ela fez, Laiane, eu gostei do verde e do cinza. Eu disse, pronto, fechou o verde e cinza. Quando eu fui na igreja, aí Deus usou uma irmã e fez assim, Deus já lhe deu a instrução, não mude aquilo que Deus está dando. Meu Deus, a gente vai ficar parecendo um açaí na igreja, tudo de roxo e amarelo, mas o Senhor está mandando, né? A gente faz. Então é isso, cada Conjap, cada edição é uma experiência que a gente passa com Deus muito boa. Então agora é a tua vez. Amém. E tu, Rian, me conta. A minha são 2 momentos, né? Como eu disse, o primeiro Conjap, ele aconteceu, a gente não tinha tanta experiência assim, mas pelo que a gente tinha, pelo que a gente conseguiu de recurso, foi uma bênção. Os 2 dias, o que fica mais marcado em mim, claro, que é o culto, são os jovens voltando para casa, para a igreja, aceitando Jesus de novo. Mas para mim, o primeiro momento foi a preparação, né? A mobilização das pessoas. E aí você vê que Deus está no controle de tudo, porque nós não tínhamos estrutura, nós não tínhamos financeiro, e Deus vai suprindo, e a gente vai vendo que aquilo não é pra gente, e não é da gente, aquilo é de Deus, né? E em 2019 a gente teve a primeira edição, infelizmente, como Lai falou, a gente enfrentou a pandemia e ficou a expectativa, né? Nós, pelo próximo ano. E a gente preparando, acho que já tinha o slogan, já tinha a cor, mas tinha a pandemia, né? E nós tínhamos que respeitar as orientações, né, governamentais, as médicas. E aconteceu em 2022, né, a segunda edição, e foi uma bênção,
né? Vidas para Jesus, pessoas salvas, pessoas libertas, pessoas transformadas. Depois de tudo que aconteceu, a gente já com um momento melhor, já com uma estrutura melhor, com mais pessoas ajudando. E aí você vê mesmo que Deus está no negócio, né? Que o Conjap foi nascido no coração de Deus, não é da gente e é de Deus. Para mim, esses dois momentos, eles são marcados. Você ficou de madrugada? Isso, foi em 2019, aconteceu. Acho que tinham uns 5 pessoas aqui, 5 jovens. Não vou falar o nome pra não esquecer ninguém. 5 jovens que amanheceu o dia, né? Isso, Porque eu fui embora 4 horas da manhã, viu, Rian? Eu tava aqui. Eu não vou citar os nomes. Pessoal. Pra não deixar triste, pra não deixar triste. Levei lá um carão de lá, não sei, tem nada a ver. Eu digo mesmo, viu? A pobre estressada. É Jesus, viu, que faz coisa. Vocês têm que entender assim, gente, que a gente se prepara literalmente quase o ano todo. Chega no dia, o inimigo vai fazer de tudo pra tentar tirar você do foco. E eu sou agoniada. Eu, às vezes, dou um chiliquezinho assim, mas tudo com amor e com carinho. Não, e Rian falou, a gente não tinha estrutura nem dinheiro. A gente ainda não tem, irmãos. Não é tem, Deus. Verdade. É Deus. É difícil, verdade. mas Deus honra, né? Verdade. Voltando, né? Em 2019, nós, claro, tivemos a ajuda de muitas pessoas. Antes, acho que na noite da sexta, né, tivemos a ajuda de algumas pessoas. E na madrugada, a gente passou a madrugada na igreja ajeitando. E saímos aqui, acho que da igreja era às 7h30, 8 horas. E acho que tem até uma foto que Thales tirou. Eu deitado Você desmaiado no chão, desmaiado no chão, eu tava viu? exausto, mas o sentimento que fica é que deu certo, né? E são esses momentos que ficam guardados, né? A ajuda das pessoas, a colaboração, né? Pelo que a gente tinha, né? De condições, a gente fez e deu certo. E creio que esse ano vai ser melhor ainda. Antes de passar para Clebson, agora eu gostaria de inverter o quadro, certo? Agora a convidada vai ser a apresentadora e o apresentador vai ser convidado. Por um dia. Não, só por um instante. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. E gostaria que você respondesse de todo o seu coraçãozinho. O que o Conjap representa para você? Sim, eu sou suspeito. Não, eu sou suspeito a falar. Eu sou suspeito a falar porque, já pegando a pergunta que eu li para vocês, né? Um momento que me marcou no Conjap é justamente um momento que eu voltei, né? Para a casa de Deus. Como muitas pessoas sabem, e muitas pessoas também já vivenciaram isso, né? Me afastei durante um tempo da presença de Deus. E há muito tempo eu pedi a Deus para Ele me trazer de volta, só que eu não tinha força, né? Onde eu estava. Eu disse, Deus, eu não quero ir pela dor. Eu só quero que o Senhor me leve de volta. Eu não tenho força, não sei como fazer isso. E justamente isso, né? Deus usou o Conjap porque foi no momento que os meninos estavam tentando fazer algo novo, algo diferente, algo que eu já tinha vivenciado, que eu já tinha participado com outro grupo de jovens bem lá no início, e eu vi a necessidade deles, e vendo Clécia vir todo final de semana ensaiar, eu vi aquela necessidade e eu vou ajudar, né? Vou ajudar. E eu tinha dito também que no dia que eu voltasse para a casa de Deus, ninguém saberia, né? Eu não ia lá na frente, e foi o que Deus fez. Deus me tirou de onde eu estava e simplesmente me colocou onde eu não deveria ter saído, né? Então, foi um dos momentos que mais me marcaram, e o que representa para mim o Conjap é justamente, além de ser a oportunidade de você agradecer a Deus, de adorar a Deus, ponto de partida. Para mim, o ponto de recomeço, na verdade, e a oportunidade de você se reencontrar com Deus. Então, para mim, foi muito marcante, porque aconteceu uma história interessante, engraçada,
que quando eu cheguei no sábado, né, eu tava ajudando o pessoal, quando chegou no primeiro dia de congresso, eu lá com a farda bonitinho, no meio de todo mundo, os meninos, oxente, Clebson, e ele não tava fora da igreja? E quem não conhecia fazia, oxente, esse menino é de onde? É de João Pessoa, é de outra congregação? Então, Deus usou o Conjap, né, para trabalhar e transformar a minha vida. E hoje eu tô aqui, né, continuo ajudando os meninos, né, e representa muito para mim. Então, o Conjap é isso. Tem uma galera aqui que tá nos bastidores. Pode mostrar eles? Eles estão aqui. Mas eles estão aqui. Eles vão estar no make-off, é. Se eu perguntar para cada um deles o que o Conjap representa, eles vão saber. Eles vão ter a resposta, porque, querendo ou não, o Conjap em si impactou a vida de cada um deles, de uma certa maneira, entendeu? Quando o Cleberson chegou, ele tinha aquilo que, vamos colocar assim, faltava. E, como eu sempre digo, o maior chamado de um cristão não é ser pregador, ser cantor, ser evangelista, ser presbítero, não. O maior chamado de um cristão é servir, entendeu? Então, quando a gente serve... Independente do que você esteja fazendo. Isso, servir, né? Então, quando você começa a servir a Deus, o próprio Senhor honra você. Então, Cleberson, ele tinha aquela experiência que, no início, a gente estava sem, né? Que a gente não sabia, porque era... Literalmente, por mais que a gente tinha aquela cobertura de pessoas que estavam nos ajudando, mas a responsabilidade inicial partia de mim e de Rian. Então, assim, tinha coisas que a gente não conhecia. E tem um versículo que eu acho muito bonito, que ele fica lá em 1 Coríntios. Isso. 1 Coríntios 3:6, que diz: Apolo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. Então, no passado, vocês tinham aquela... Como você disse, né? Vivendo com Cristo, uma coisa assim. Jovens para Cristo. Então, vocês tinham isso, vocês passaram por essa experiência, né? Então, é justamente isso. Eu gosto muito desse versículo porque é uma coisa contínua, porque o reino de Deus é só um. Então, um plantou, outro regou e o crescimento veio de Deus. Então, o Conjap é justamente isso. A gente vem como simples servos a servir ao Senhor. E o crescimento, irmão, quem dá é Deus. Eu acho interessante frisar que é um congresso que não é feito só por Laiane, por Rian, pelos jovens que aqui estão na sede ou pelos jovens que vêm de fora, mas pela igreja, né? Dirigido pelo nosso pastor presidente e pastor Franklin, que está nos assistindo. Pessoas que não fazem nada assim, não tem um cargo eclesiástico dentro da igreja, que ajudam na obra, pessoas de outros departamentos, né, departamento de senhoras, departamento de casal. Então, é de jovens, mas é para Cristo. Então, todo mundo trabalha num só pensamento, numa só união, para fazer o melhor, para entregar o melhor, primeiramente para Deus e para as pessoas que já participam e que estão perdidas, né, para trazer de volta para nossa casa, a casa do Senhor. E já para finalizar, né, eu sei que passa rápido, o assunto tá bom, mas infelizmente a gente tem que finalizar, mas eu prometo que eu vou trazer os meninos aqui novamente para a gente falar mais do departamento de jovens. Há outros projetos, não só o Conjap, tem o Coral, tem o Geogral, eles estão planejando, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar que é para Deus abençoar um retiro, né, no próximo ano. Então, continue orando por essa causa. E para finalizar, eu quero que vocês façam um convite especial, né? Ainda esse mês vai ter o pré-congresso, né? Fala primeiro para a gente, Rian, do pré-congresso. Bom, a gente vai fazer um pré-congresso finalzinho desse mês. Vamos divulgar a data, né? No Instagram da igreja, no Instagram do Conjap e na igreja, né? Logo mais a gente divulga, né? Já passando para convidar as pessoas que estão assistindo, nossos familiares, nossos amigos, para estarem dia 26 e 27 de agosto, né? No nosso Conjap, no Conjap
que esse congresso, creio que vai marcar a vida de quem vai vir, né? Já marcou a vida de quem veio, né? E creio que vai ser uma bênção, dia 26 e 27 de agosto. Esperamos vocês, creio que vai ser uma bênção. Sim, gente, só complementando o que o Rian está dizendo. Primeiro a gente tem um pré-congresso, né? É um aquecimento, né, Exatamente, do que está por vir. Isso. É um pré-congresso que é no finalzinho de julho. A gente vai divulgar a data. E logo após vem o CONJAP, né? Que é o Congresso de Jovens. Então você é mais que especial. Eu já convido você a fazer parte também. Fazer outro convite, fazer 2 convites. Quem está de fora quer saber como funciona o CONJAP, chega junto com a gente, que a gente conversa. Você vai ali ajudar na obra do Senhor, porque é muito bom a gente receber, é ótimo a gente sentar, glorificar, adorar, mas experimenta passar um estressezinho assim numa cantina. Experimenta assim, colocar a mão no arado assim e fazer a obra do Senhor. Se você quer ajudar a gente de certa forma, seja no financeiro, seja no espiritual, seja em alguma área determinada do CONJAP, conversa com a gente e vem, você será bem-vindo, né? Toda ajuda é bem-vinda. E no CONJAP você não pode perder, porque se já foi feito o convite aqui e Rian disse que você é uma pessoa muito especial, então você tem que estar aqui, porque você é especial. Então eu já convido você também, a sua família, a sua casa, a se fazer presente nesses dias, porque eu sei que vai ser mais uma vez impactante, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer sim, ele vai estar presente. Já conto com as orações de vocês desde já, assim que quando vocês forem orar, apresente as nossas vidas ao Senhor, apresente a mocidade, a gente é carente de oração, apresenta esse congresso de jovens, não está sendo fácil, né? O inimigo ele tenta de todas as formas minar a nossa força, só que a nossa força não provém da gente, provém de Deus. Então por isso que a gente chegou até aqui. Então não perca, em nome de Jesus, salva essa data aí no calendário de vocês, porque eu sei que o Senhor ele tem muito para falar ao seu coração. A obra de Deus, ela não falta o que fazer. Como o Lion falou, né? Parece até aquele comercial do Exército. Se você é jovem, né? Se aliste, né? Quer curtir uma aventura, venha participar. Pronto, se você é jovem ou velho, independente, você tem a vontade de fazer a obra de Deus, procure a gente. A gente arruma serviço. Você tem coisa demais para fazer. Então, meu irmão, sinta-se convidado para o CONJAP, sinta-se convidado para ajudar na obra de Deus, independente de como seja. Eu não tenho dinheiro, ajude com oração, meu irmão. Tem coisa melhor do que oração? Não sei fazer nada. A gente lhe ensina. Tem um rapaz que ele não sabe nem bater palma no ritmo. A gente arruma função para ele. Então, não tem desculpa, né? Quando a gente quer fazer a obra de Deus, a gente consegue. Então, meus irmãos, quero agradecer novamente a Laiane, a Rian, por estar participando da 3ª edição do Provicast. Quero agradecer a nossa equipe, né? Que, meus irmãos, a gente sofreu para entregar isso aqui para vocês. Só Deus sabe. Espero que tenha cumprido o propósito, né? Quero agradecer a nossa equipe, que não é pequena, não só aos fixos, mas os agregados, né, que nos ajudaram durante todo o planejamento, montagem de cenário, tudo. A gente não tem nada, mas a gente tem o principal, que é Deus, que é a vontade de fazer a obra. Agradecer ao nosso pastor e pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com a sua família, certo? Nos ajude a compartilhar a obra, nos ajude a falar do amor de Deus e, mais uma vez, sinta-se convidado pro CONJAP, certo? Fique ligadinho nas nossas redes sociais, a gente vai estar lançando um sorteio da camisa, tá bom? E eu aguardo vocês aqui no próximo Provicast. Deus abençoe a todos. Esse foi mais um Provicast da Providência Divina. A musiquinha.